Outro conceito básico muito importante está relacionado às funções administrativas, de planejar, organizar, dirigir e controlar. Quando falamos de planejamento, nós estamos falando de definir como é que eu vou atuar. As organizadoras, elas começaram a usar algumas palavrinhas que estão relacionadas, inclusive algumas são sinônimos. E depois de muitos anos de dar aula para concurso, eu fiz, digamos assim, um resumo das palavras que as organizadoras usam. Planejamento, por exemplo, está associado com definir. Definir como é que a empresa vai atuar. Prever, antecipar, reduzir a incerteza. Prevenir, programar. Basicamente, é sentar, ver como é que a empresa está, ver o que é que a empresa pretende chegar, onde é que ela pretende chegar, como é que ela vai chegar lá e tomar uma decisão. O planejamento ele é meramente teórico, tá? Eu vou tomar uma decisão para ver como é que eu vou atuar para tentar aumentar a probabilidade da assertividade. O nome aqui já tem até assim, reduzir a incerteza. O planejamento não garante que a empresa alcance seu sucesso, certo? Mas ele diminui a probabilidade do erro, aumentando a probabilidade do acerto, claro, né? O planejamento, quanto maior o prazo, mais incerto ele é. Ah, Giovana, eu não entendi não, isso foi questão de prova. Se eu faço um planejamento hoje do que eu vou jantar, é mais fácil eu acertar do que se eu fizer um planejamento do que eu vou comer nos próximos 5 meses. A probabilidade do erro é muito maior, não é isso? O planejamento ele deve ser flexível. É falso afirmar que, uma vez definido, ele deve ser rigorosamente respeitado. Inclusive, tem uma questão aí, não sei, acho que foi da FCC, do CESP, que afirmou que isso estava verdadeiro, mas isso foi erro de organizadora, tá? A organizadora errou e não quis assumir o erro. É óbvio que o planejamento deve ser flexível. Eu planejei uma linha de atuação, só que na prática não deu certo, aconteceu um imprevisto, algo que estava totalmente fora do planejamento. Pois eu tenho que rapidamente modificar para eu conseguir alinhar, digamos. Então, isso vai ser o planejamento. O planejamento, ele é composto por duas funções. O planejamento, ele é composto por duas funções. Uma é o diagnóstico e a outra, o prognóstico. No diagnóstico, eu vou analisar como é que eu estou, nós vimos na aula passada. E no prognóstico, eu vou definir como é que eu vou atuar. Para poder fazer o diagnóstico, eu posso usar uma ferramenta chamada de análise SWOT. Análise SWOT vem de 4 palavrinhas em inglês, que traduzindo para o português, você pode memorizar pela sigla FOFA, certo? E aqui, nesse FOFA, você vai identificar as fortalezas, as oportunidades, as fraquezas, e as ameaças. Quando eu identifico minhas fortalezas e minhas fraquezas, isso aqui nada mais do que corresponde às variáveis internas.
Ou seja, são variáveis que só dependem de mim. São as variáveis controláveis. Por exemplo, se eu tenho uma empresa e eu tenho funcionários capacitados, isso é uma fortaleza. Se eu tenho funcionários desmotivados, isso é uma fraqueza. Se eu tenho uma estrutura adequada, isso é uma fortaleza. Se eu tenho um produto de péssima qualidade, isso é uma fraqueza. Então, olha só, fortaleza é uma característica interna positiva. Fraqueza é uma característica interna negativa, tá? Já as oportunidades e as ameaças são variáveis externas, ou seja, fazem parte do macroambiente. São variáveis incontroláveis. Por exemplo, que surge um concorrente na esquina. Eu não posso controlar. Isso é uma ameaça, concorda? Muito bem. Agora, se surgir um novo mercado, opa, a gente tem idosos que estão cada vez mais saudáveis, querendo aproveitar a vida, e eles estão aposentados e têm dinheiro. É um mercado, isso é uma oportunidade que eu posso aproveitar. É um público-alvo que eu posso trabalhar. Então, as variáveis externas, elas são incontroláveis, não dependem de mim, mas eu posso aproveitá-la antes que o concorrente aproveite. Algumas palestras, alguns livros dizem que as variáveis externas são controláveis, tá? Que uma empresa pode criar oportunidades. Mas a gente não vai entrar nesse debate, sabe por quê? Porque para concurso, variáveis internas controláveis e variáveis externas incontroláveis. Então acabou-se. A gente não está aqui para aprender administração, a gente está aqui para fazer a prova, concorda? O que você quer é acertar essa questão da prova. Então, variáveis internas, fortalezas e fraquezas, controláveis. Variáveis externas, incontroláveis. Muito bem. Continuando. A gente, para poder fazer análise SWOT, a gente também pode utilizar outra ferramenta, chamada de 5 forças competitivas de Porter. Tá? Porter afirma que para poder analisar a empresa eu tenho que tomar em consideração o poder do consumidor. Dependendo do produto ou do serviço, o consumidor tem mais força ou menos força. Eu sempre dou o exemplo do concurseiro. O concurseiro, ele tem um poder que não é brincadeira. Quem define quem vai dar aula é você. Se você não gostar daquele professor, se a maioria não gostar, porque também não é uma questão pessoal, já era, aquele professor não entra no mercado. Já na faculdade, muitas vezes, aquele professor, ele até tem um nível acadêmico muito bom, mas o cara não tem didática, ele fala muito complicado, ele falta, mas o cara tem doutorado. E como as faculdades e universidades são avaliadas de acordo com o nível acadêmico dos profissionais, muitas vezes ele é péssimo professor, mas ele sabe muito. Ele tem uma péssima didática, mas ele sabe muito. Então, por mais que você esperneie, chore, ele vai continuar lá. Então, em concurso, podemos dizer que o consumidor tem mais poder. Então, tenho que analisar isso. Se quem tem mais poder é a empresa ou é o consumidor? Eu tenho que analisar o poder do fornecedor. Tudo é uma questão de oferta e demanda. Se eu tenho muitos fornecedores, eu mando. Se ele não fizer por tal preço, o outro faz, o outro faz, o outro faz. Se eu tenho poucos fornecedores, eu termino ficando na mão dele. É ele que vai definir o preço de tudo. Concorda? Então, eu tenho que analisar o poder do fornecedor. Eu tenho que analisar os concorrentes atuais. Eu sou melhor que o meu concorrente é melhor do que eu. Como é que está funcionando? Certo? Então, eu tenho que analisar o meu concorrente, se eu sou melhor, se eu sou pior. Se eu sou melhor, eu posso usar como diferencial competitivo. Se eu sou pior, eu tenho que correr atrás, estou perdendo o cliente. Eu tenho que analisar aqui também os entrantes
potenciais, eu tenho que analisar a probabilidade de entrar um novo concorrente alta ou baixa, depende. Depende do investimento inicial, depende da legislação. Tipo, se o investimento inicial for muito alto e a lei muito rígida, a probabilidade de entrar um novo concorrente é menor. Agora, se o investimento inicial é baixo, o conhecimento técnico é baixo, a probabilidade de surgir um novo concorrente é maior, tá? Olha uma questão de prova. Quanto mais alta a barreira... Aliás, desculpe. A questão dizia o seguinte. A probabilidade da entrada de um novo concorrente e a barreira, elas são inversamente proporcionais. E a questão estava verdadeira. Olha só. Se a barreira for muito alta, muito investimento inicial, muito conhecimento técnico, a legislação muito rigorosa, a probabilidade de entrar um ladrão aqui vai ser menor. Claro que o ladrão pode entrar tudo no teu buraco, mas a probabilidade é menor de entrar um novo concorrente. Agora, se o investimento inicial é baixo, se o conhecimento técnico é baixo, então a probabilidade de entrar um novo concorrente e roubar o meu mercado é maior. Então, a barreira e a probabilidade da entrada de um novo concorrente, elas são inversamente proporcionais. Perfeito? Muito bem. Agora, eu tenho que analisar também o meu produto ou serviço substituto. Aumentou o preço da carne, fácil, as pessoas trocam por ovo, por frango, por mortandela, por peixe, certo? Aumentou o preço das aulas presenciais, tem um online, tem as apostilas. Então, eu tenho que analisar o meu produto ou meu serviço substituto também. Tá claro? Muito, 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 muito bem. Então, isso é para fazer o diagnóstico. Isso aqui tudo é para fazer o diagnóstico, tanto análise SWOT como assim com forças competitivas de Porter. E para fazer o meu prognóstico? Aí eu posso usar as estratégias de Stevenson. Stevenson afirma, a matriz de Stevenson, Stevenson afirma que para que eu possa definir uma estratégia, eu tenho que analisar as minhas variáveis externas e as minhas variáveis internas. Certo? Então, por exemplo, olha só. Digamos que eu tenha mais ameaças e mais pontos fracos. Certo? Podem surgir concorrentes, estamos em crise econômica, digamos, e meus funcionários estão desmotivados e a minha estrutura é ruim. Opa, tenho mais ameaça e pontos fracos. Então, eu tenho que adotar estratégias de sobrevivência. Povo, aqui é decoreba mesmo, tá? Sobrevivência. Agora, se eu tenho mais ameaças e pontos fortes, eu vou me segurar nesse ponto forte, esperando a ameaça passar. Então, vou adotar estratégias de manutenção. E se eu tenho mais oportunidades e pontos fracos, eu vou tentar corrigir meu ponto fraco e transformá-lo em forte, adotando estratégias de crescimento. Logo, logo vão estar saindo um monte de editais. Estão saindo. E você tem um monte de matéria que você não sabe. Você não sabe nada de administração. Pô, vamos correr. Eu vou correr gravando e você vai correr assistindo, tá certo? Vamos nos comprometer. Então, você vai trabalhar em cima do teu ponto fraco para tentar transformar teu ponto fraco em um ponto forte, tá? E se você tem mais oportunidades e pontos fortes? Eu vou utilizar meu ponto forte como diferencial competitivo e ganhar o meu mercado. Ganhar em cima do concorrente. Adotando estratégias de desenvolvimento.
Giovana, não entendi a diferença entre crescimento e desenvolvimento. Ah, é porque você ainda não sabe o que é desenvolvimento organizacional. O desenvolvimento organizacional nada mais é do que uma mudança planejada. É uma mudança planejada da empresa, tá? É aí onde eu vou definir o que é que eu quero alterar de acordo com o mercado. Por exemplo, muitas instituições de ensino, elas começaram a visualizar algumas oportunidades no mercado. Quando eu fiz vestibular, só existiam três universidades. A estadual, a federal e uma privada. A particular era muito caro. Então, algumas instituições de ensino disseram, opa, essa é uma oportunidade. Algumas pessoas não podem pagar essa universidade privada. A quantidade de vagas que a federal e a estadual oferecem é muito pouca, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos oferecer ensino superior de qualidade. Foi o que aconteceu. Elas usaram o seu ponto forte e aproveitaram as oportunidades. Essa é a estratégia de desenvolvimento. Essa mudança planejada, essa inovação, essa melhoria se chama desenvolvimento organizacional. E essa melhoria, ela vai, tudo isso aqui é para procurar buscar a entropia negativa. Entropia negativa é algo bom. Corrupção negativa não é algo bom? Porque corrupção não é algo ruim? Pois é a mesma coisa aqui. A palavra entropia sozinha significa, ela é uma palavrinha que vem da física, que significa que tudo que existe tende a envelhecer, tende a entrar em desordem, tende a ficar obsoleto, tende a morrer. Então, eu preciso inovar, melhorar, aprimorar para buscar a entropia negativa, ou seja, um não envelhecimento. E aí, questão de prova. Um planejamento busca, basicamente, a entropia negativa. Verdade, ela busca, basicamente, inovar, melhorar, aprimorar, tá? Outra palavrinha é a homeostase. A homeostase significa que ela afirma que a empresa, ela tem a capacidade de se adaptar às mudanças, tá? Inclusive, ela faz modificações internas para poder se adaptar às variáveis ou às modificações externas. Então, a homeostase é a capacidade da empresa de se adaptar. As empresas hoje têm que ter essa flexibilidade? Com certeza, tá? Equifinalidade. Equifinalidade significa que não existe um único caminho para alcançar os objetivos. Ah, eu quero me tornar servidor público. Eu posso estudar sozinho em casa e aprovar, ou eu posso fazer curso online e aprovar, eu posso fazer online e presencial, posso fazer online e presencial e ainda estudar por livros, eu posso me matar de estudar sozinho, eu já falei, tá? Então, existem vários caminhos para alcançar o mesmo fim. E todos esses caminhos podem levar ao mesmo objetivo. Então, isso se chama de equifinalidade, tá? Outra palavra importante é a resiliência. A resiliência, traduzindo para o bom português, significa que nada mais do que a capacidade da empresa de suportar pressão e manter seu equilíbrio. Concurseiro que não tiver resiliência, a gente não vai se ver nem na quarta aula. Você vai abandonar antes. Mas se você tiver resiliência, neguinho, você vai até o final. Não é fácil ser concurseiro. A gente tem uma incerteza, a gente nada está garantido. Aí se eu terminar o curso, pode ser que eu passe, pode ser que não. Certo? Está todo mundo pressionando. É familiar que nunca estudou para concurso, diz assim, fala, tu não passou ainda, né? Fala, tá? Então, existe pressão até de você mesma, pressão dos familiares, de pais,
Esposo, esposa. Giovana, ninguém me apoia. Que bom. Isso significa que quando você aprovar e receber seu primeiro salário, você não vai dever nada para ninguém. O salário é todinho seu. É melhor, povo. Besta. É melhor. Imagine, fulano te apoiou com isso. Aí você vai ter que dever uma porcentagem do seu salário para cada um. Não. Melhor você ficar logo independente. Tá? Então você, concurseiro, tem que ter capacidade de suportar a pressão, porque vai ter pressão. Vai ter pressão do professor, que vai dizer, para que vai descansar domingo? Não vai estudar. Tá? Tem que suportar toda a pressão de qualquer, a sua pressão, a pressão externa. Então, isso é resiliência. Facinho, facinho, muito bem. A administração é facinho, facinho. Tá? Bom, isso é no planejamento. E na organização? Bom, definir tudo na teoria, eu tenho que começar agora a execução. Aí vem a prática. E que vai ser a execução. Tá bom? Execução. Na organização, se a gente não for organizar meu guarda-roupa, eu vou colocar cada coisa no lugar, pois é do mesmo jeito aqui. Na organização, você vai distribuir. Você vai alocar, empregar, atribuir, formar, colocar cada coisa no lugar. Então, se no planejamento dizia que eu tinha que alcançar tal objetivo, que o fulano ia fazer tal coisa, na organização começa a execução disso. Você vai dizer, você vai fazer isso, você vai colocar na prática. Essa vai ser a organização. Na organização, isso aqui eu não aprofundo não, tá? Porque aprofundado é no curso de administração geral, tá? Na organização, nós vamos ter aqui a organização formal e a organização informal. Na organização formal, é tudo aquilo que foi previamente planejado, tudo aconteceu de acordo com o que foi planejado, nós vamos ter a autoridade. A autoridade nada mais é do que o direito de mandar. É o direito de dar ordens. É o direito de exigir obediência, tá? Ela está ali por causa do cargo. O diretor-geral tem autoridade na empresa toda. O diretor de atendimento tem autoridade no departamento de atendimento. Então, isso é a autoridade, tá? Nós vamos ter uma divisão do trabalho. A divisão do trabalho nada mais é do que pegar uma atividade complexa e dividir em atividades mais simples. Tipo, ministrar aula para concurso é algo complexo. Então, vamos dividir. Você só dá aula de administração, você dá aula de direito administrativo, você dá aula de português, de matemática, essa divisão do trabalho. Essa divisão do trabalho leva a uma especialização. Se supõe que eu me torne especialista no assunto se eu só dou aula de administração. Essa autoridade, ela leva a uma hierarquia, relação de chefe e subordinado, tá? Responsabilidade, que é a execução correta do trabalho de acordo com a confiança depositada, também vai fazer parte da organização formal. Mas é impossível que tudo aconteça de acordo com a organização formal. Vão surgir coisas espontaneamente, ou porque o planejamento estava errado, ou estava incompleto, ou tinha alguma coisa que era impossível prever, certo? E aí vai surgir a organização informal, tá? O diabo é isso, alguém está batucando lá em cima. O diabo está me desconcentrando, certo? Vocês estão escutando em casa? Dá para escutar, Eduardo? Mais ou menos, né? Isso se chama ruído na comunicação. Tudo aquilo que atrapalha negativamente na concentração, na comunicação, é ruído. Parou, certo? Então, a organização informal é tudo aquilo que surge espontaneamente. O que é que a gente tem que surgir espontaneamente? As relações interpessoais. Ou seja, as amizades,
os conflitos, os amores. Isso não está previamente planejado. Isso surge espontaneamente. Eu não posso planejar se a pessoa vai brigar com a outra ou não. Se a pessoa vai se apaixonar pela outra ou não. Concorda? A gente vai ter também aqui o poder. O poder é a capacidade de influenciar. A autoridade é o direito. Poder é a capacidade. Nem sempre quem tem autoridade tem poder e nem sempre quem tem poder tem autoridade. Muitas vezes, dentro da empresa, o chefe tem autoridade, mas quem manda é o seu João, quem manda é a Dona Maria, ela vai ter poder. Esse poder não pode ser ignorado na empresa, tá? Não pode o diretor-geral dizer, não, isso é besteira. De jeito nenhum, ele tem que tomar isso em consideração. Porque essa pessoa que tem poder, ela tanto pode ajudar o sucesso, como pode ajudar o fracasso da organização, tá? Então, a organização formal, ela vai estabelecer e definir a autoridade, divisão do trabalho, especialização, hierarquia, responsabilidade. Na informal, as relações interpessoais de amizade, amores, conflitos. E o poder, que é a capacidade de influenciar. Então, a autoridade é o direito de mandar. Poder é a capacidade, é quem realmente consegue mandar, tá? Você já leu o livro Monge Executivo? Tá? Muitas vezes nas faculdades eles mandam ler. O problema é que nesse livro eles trocaram o conceito de autoridade e poder. E quando cai em prova, povo, tem um bocado de gente que cai na pegadinha. Então tenha cuidado. Livro de autoajuda, adapte o seu morra, seja um tubarão, ganhe 1 milhão antes de 40 anos, não são livros acadêmicos, são livros de autoajuda. E livro de autoajuda não cai em concurso, o que vai cair em concurso são livros acadêmicos. Tá certo, povo? Então isso vai fazer parte da organização. Bom, além da organização, nós vamos ter a direção. A direção ela é composta por outras duas funções, a função de coordenação e a função de liderança. A liderança é influenciar, persuadir, é o exercício do poder. A coordenação é ajustar o trabalho para garantir que aqueles objetivos estabelecidos sejam alcançados. A gente também tem aqui palavras-chave, como, por exemplo, motivar, influenciar, persuadir, convencer, integrar, unir as pessoas, orientar. O senhor está só martelando lá em cima. Ajustar. Isso é associado à coordenação e liderança, tá? Se estivéssemos na aula de administração geral, eu estaria explicando aqui os 25 teóricos, incluindo teorias de motivação, liderança, tá? Pirâmide de Maslow, Douglas MacGregor, Frederick Herzberg, Victor Vroom, tá? Só que, teoria XY, só que não, a gente não vai aprofundar isso porque isso é no curso de administração geral. Aqui realmente é só uma pincelada. E no controle, o que é que eu vou fazer? No controle eu vou avaliar, medir, mensurar, comparar. Eu vou comparar o planejado com o executado. Para que é que eu vou comparar? Para poder identificar erros e poder corrigir, melhorar. Então, eu preciso planejar, organizar, dirigir e controlar. Isso aqui são palavras-chave. Você não pode ir para uma prova de administração geral ou pública, ou administração geral e pública, sem saber os conceitos. Meia horinha você aprendeu quais são as funções administrativas. Agora, se for administração geral, isso aqui tem que aprofundar. Isso aqui eu demoro horas quando é aprofundado, tá bom? Por enquanto a gente fica por aqui, na próxima aula a gente continua. Até lá!